Oi pessoal, estamos aqui diretamente do Estúdio Summit e hoje comigo eu tenho a Ana Tex, que todo mundo já conhece. Ela que é palestrante, especialista em novas mídias e professora de marketing digital. Bem-vinda, Ana. Obrigada, eu que agradeço. Imagina. É um prazer. Ana, para começar, uma coisa que várias empresas perguntam pra gente, quais são os maiores erros que as empresas cometem no Instagram? Bom, tem vários. Nem é culpa das empresas ou dos empreendedores, porque às vezes eles estão mal acostumados com a ferramenta, tá? Mas, por exemplo, o empreendedor postar foto pessoal num perfil que é comercial. Isso acontece muito, né? Sei lá, a pessoa de repente ela tem um consultório médico e aí ela acaba publicando coisas que não tem a ver com a profissão do médico, entendeu? Então, às vezes uma bebida alcoólica, alguma coisa assim, que pode dar margem aí para um possível cliente achar, puxa, esse médico está fazendo isso, enfim. Então, o ideal é você ter uma abordagem que tem a ver com o seu negócio, né? E filtrar aquilo que você vai colocar, não misturar coisas muito pessoais. Lógico que às vezes a gente tem que colocar alguma abordagem pessoal para criar um gancho e até humanizar o Instagram. Mas isso tem que ser muito bem pensado pelo empreendedor, pela empresa. Então esse é um erro. Outro erro é abordar só em venda. Então, por exemplo, tem muitas lojas hoje que tem Instagram que é praticamente uma vitrine da loja. Então você abordar só venda, só produto e não abordar também estilos de vida, alguma dica, algum conteúdo que tenha a ver com o empreendedor, que tenha a ver com o público-alvo. Então isso acaba queimando a empresa porque é só oferta o tempo inteiro. Então o ideal é você também colocar um conteúdo que ajude o seu público-alvo, né, no Instagram. Eu já vi muitas empresas também colocando sobre política. Também é um problema, porque, enfim, nem todo mundo tem a mesma visão que você. E você tem que ver que você está ali como empreendedor, como empresa, para solucionar um problema do seu cliente. Então colocar a sua visão política vai fazer você perder cliente. É lógico que tem gente que sabe disso e que fala, eu vou colocar mesmo assim, né? Depende da abordagem da pessoa, porque a gente está falando de empresas, mas também tem a pessoa, o profissional liberal, né? Então depende da abordagem, mas eu evito total, política, religião ou futebol, essas coisas polêmicas aí é melhor não entrar, né, no Instagram. E Ana, o Insta Stories está tomando horas e horas do nosso dia agora. É verdade. Né? Quais são as melhores estratégias de marketing digital para a gente usar no Insta Stories? Então, você tem que pensar bem o que você vai colocar ali nos stories. Depende muito da empresa. Tem empresa que é e-commerce e que quando a pessoa coloca, olha, estamos entregando aqui nos correios os pedidos, isso faz com que as vendas aumentem. Por quê? Porque as pessoas veem, puxa, existe alguém por trás dessa marca, existe alguém enviando esse produto. Então o ideal é que você pense realmente numa história. Então o que o seu cliente, qual é a abordagem que o seu cliente pode gostar? Então eu, por exemplo, né, trabalho muito com bastidor da empresa, mostrando coisas que as pessoas geralmente não veem, né? Eu acredito que usar o humor também, porque agora você tem os filtros, né? Que você muda lá, coloca um óculos, coloca alguma coisa no rosto. Então, isso está liberado? Sim, mas quando a pessoa sabe usar e para que ela está fazendo, né? No meu caso, sim, o humor conecta muito com o meu público. No caso de um empreendedor, um profissional liberal, sim. Só tem que tomar cuidado para você não ser aquilo que você não é de fato, né? Às vezes a pessoa quer ser muito engraçada e ela não é assim, então fica forçado. Mas assim, eu vejo que a gente está numa nova era agora com a mobilidade, né? Com a questão desses filtros e tal, fica muito mais próximo. Tanto que estão surgindo vários influenciadores digitais que vendem muito, tudo que eles postam no Instagram vende. Eles vendem muito, mas por quê? Porque tem proximidade com o público-alvo. Então isso é uma outra tendência, influenciador digital de Instagram. Aliás, os empreendedores têm que ficar ligados nisso. Eu contei hoje numa palestra que eu dei aqui, do caso de uma marcenaria que está tendo muito sucesso com o Instagram, marcenaria. E a dona da marcenaria viu a possibilidade seguinte, tem gente que tem, por exemplo, você tem um apartamento num residencial X, tem gente que faz o Instagram do apartamento, mostrando a decoração, mostrando todos os objetos que ela comprou. Então o que acontece? Muita gente começa a seguir, porque se eu tenho também, eu quero ver o que você está fazendo no seu.
E aí é uma loucura, porque isso para quem vende decoração, para arquiteto, para marcenaria, é um outro universo que Você não precisa de milhões, né, de seguindo. Sim, você pode inclusive fechar uma parceria com esse Instagram do apartamento para ele te divulgar, entendeu? Então assim, tem coisas muito loucas, né, que Instagram de cachorro. A pessoa tem um cachorro, faz Instagram do cachorro. E aí tudo que ela compra pro cachorro, ela coloca lá. Então para pet shop, para veterinário, é excelente monitorar isso, né? Então assim, tem muitas coisas que as pessoas nem imaginam. Então a minha dica é, olha no Instagram a hashtag do seu mercado. Por exemplo, se você vende moda praia, coloca moda praia. Você vai se surpreender, porque você vai ver coisas que você nem imaginava. Por exemplo, existe uma onda do sereísmo, que é a nadadeira de sereia. E vende pra caramba. Inclusive não só em praia, porque tem gente lá no Mato Grosso do Sul comprando um monte pra piscina. Então é uma tendência que ela nasce junto com a rede social. Então, se você fica ligado, você que é empreendedor e você que é agência também, ficar ligado nessa novidade, você vai descobrir muita coisa que você nem imagina que existia no mercado. Por exemplo, também, eu tenho algumas alunas que elas têm loja que é só no Instagram a loja, né? E elas vendem nicho. Então, por exemplo, tem um Instagram que só de saia, que só vende saia. Então, as evangélicas compram muitas saias. E o que elas fazem? Parceria com blogueira evangélica, influenciadora evangélica, manda a saia para as meninas tiram as fotos, elas postam também no Instagram delas e vende pra caramba. Tem Instagram só de colete, só de gravata borboleta, enfim. Então o ideal, o que dá mais retorno hoje é você pegar um nicho de mercado muito específico e focar nele. Aí você vai ver retorno, do que você ter uma coisa muito genérica, né? A gente estava comentando antes também o quanto isso pode interessar as agências. Elas estarem num nicho específico e se especializarem e até entregar resultados de acordo com esse nicho, né? Eu recomendo muito para as agências e para os consultores de marketing digital focar num nicho. Então, por exemplo, eu foco só em restaurante. Eu dou resultado só para restaurante. Então, aí eu posso pegar um público do Brasil inteiro, porque eu sei trabalhar bem o TripAdvisor, eu sei trabalhar bem o Foursquare, eu sei trabalhar bem qualquer mídia que tem mais a ver com restaurante, entendeu? Ou estratégias, por exemplo, de Facebook, de WhatsApp, que tem mais a ver com restaurante. Então, quando você trabalha o nicho, você tem estudos de caso muito mais fortes para apresentar para um cliente, né? E o resultado é muito mais rápido, porque você não tem aquela variedade de clientes, um é de imobiliário, outro é concessionária, outro é restaurante, e aí fica complicado. Então, eu recomendo... Bom, na verdade é uma visão minha, né? Mas eu recomendo hoje você trabalhar no Brasil todo com nichos específicos, né? Mas você é referência, então a tua visão faz bastante diferente. Eu trabalho hoje com bastante empreendedor, então eu vejo que eles precisam de algo bem focado. Então tem gente que me procura muito. Ana, quem que você indica? Sei lá, eu tenho uma clínica de nutrição, sou nutricionista. Aí me pergunta, aí é difícil, porque às vezes eu vou indicar alguém, mas a pessoa tem mais facilidade ou tem mais experiência em trabalhar com carro. Então fica difícil porque é um outro universo, né? Ana, o que o público tá cansado de ver no Instagram e que você indica que assim, não faz mais? Olha, aquela panfletagem que a pessoa às vezes coloca muita imagem com muito texto, né? E aí você olha aquele Instagram, porque a gente tem que olhar o Instagram de algumas formas. Você tem que olhar o Instagram quando ele vira um mosaico, a hora que você vê o perfil inteiro da pessoa, e quando você vê no feed, né, na timeline. Então, às vezes faz sentido lá na timeline, mas às vezes no feed não fica legal. E isso é interessante, porque pode parecer uma frescura, mas não é, porque as pessoas, a hora que elas entram no seu Instagram, elas vão ver sua primeira impressão, que é o muralzinho, é o mosaico. Então, enfim, é uma frescurinha, mas faz todo sentido na hora da pessoa te seguir no Instagram. Então, cuidado com coisas com muito texto, a imagem com muito texto. O texto faz na legenda, que é melhor. Outra coisa, stories. Se você faz muito stories, muito, as pessoas acabam parando de seguir. Isso aí eu testei. E eu perdi muito seguidor na época que eu fiz muitos stories. E aí eu testo mesmo para poder saber o que funciona. Então, cuidado também com a quantidade. E a qualidade do conteúdo, né? Seu conteúdo ele tem que
a pessoa tem que falar, não, eu sigo esse perfil aqui porque me ajuda, entendeu? Mesmo que seja uma loja, não importa. E eu vejo muita gente tendo sucesso quando faz algo diferente. Então, por exemplo, tem muita loja de carro no Instagram que vende pra caramba, mas é focado no nicho. Tem umas que são só em Fusca, outras só em Chevette, sabe uma coisa assim, bem focada? Então é interessante esse universo do Instagram. Eu recomendo para os empreendedores, até os mais céticos, olhar, porque tem muita oportunidade, muita oportunidade. Falando de carro, é um ticket bem alto se a gente for analisar, né? Então, um investimento super baixo e um retorno muito alto. E principalmente quando a pessoa que vende, ela aparece um pouco. Porque aí dá mais confiança. Ah, eu tô comprando do Osvaldo, entendeu? Tipo assim, eu conheço, eu sei quem é. Se der algum problema, eu vou lá reclamar. Então a pessoa pensa assim. Então o ideal é você, empreendedor, o pequeno, né? Aparecer de vez em quando, ou se você, eu não, detesto aparecer, não vou aparecer nunca. Você pode usar sua voz, filma o carro, digamos assim, e fala sobre ele, né? Então é isso, você tem que humanizar. Não existe uma fórmula do que, olha, vai funcionar assim, assim, assim. Você tem que saber, você tem que conhecer o seu universo dentro daquele universo do Instagram, porque é uma mídia assim incrível. A forma que as pessoas acham as coisas, entendeu? Por conta da hashtag, por conta do influenciador digital, por conta de alguém te repostar, que é quando a pessoa compartilha. É uma mídia muito mais rápida, assim, para a pessoa te achar, sabe? Então, dá muito resultado. E aí, vamos para uma outra mídia agora, o WhatsApp. Tá começando realmente as empresas a usarem o WhatsApp. Agora, como usar sem parecer spam, sem parecer invasivo? Então, o WhatsApp, na verdade, é uma mídia que veio muito espontânea, porque as pessoas, muita gente tem, né? E as pessoas acabam usando. O que eu recomendo? Um celular só para isso no seu negócio. Por quê? As pessoas acabam misturando e aí elas ficam assim, primeiro, vai te fazer mal, porque você vai começar a responder o WhatsApp domingo à noite. A sua mulher vai reclamar, seu marido vai reclamar. Mas é o seguinte, na questão do WhatsApp, é um telefone para isso, com um horário para atendimento. Uma coisa que está dando bastante certo são as listas de transmissão, né? Essas listas, você pode criar uma lista com dicas, com atualizações, você dá conteúdo para as pessoas, né? Então eu tenho visto, por exemplo, coaches fazendo essas listas. Então, por exemplo, cadastre isso aqui na minha lista VIP. Aí a pessoa se cadastra, quero receber uma dica. É como se fosse um funil, só que uma coisa mais manual, entendeu? E aí a pessoa vai recebendo dicas lá daquele coach, por exemplo, toda semana. Aí de vez em quando ele faz uma oferta, entendeu? Tá nutrindo ele, só que pelo WhatsApp. Informação importante, relevante. Exatamente. Mas a pessoa, ela tem que querer se cadastrar. Não é você jogar lá. Isso é muito importante, porque muita gente joga as pessoas e não deixa claro que vai ser tratado ali naquela lista, entendeu? E o ideal, que eu vejo assim que é super importante, é você ter uma lista de e-mail. Por quê? Do WhatsApp você já começa, olha, tem uma outra coisa importante aqui, mas é só para quem está na lista de e-mail, entendeu? Por quê? Porque o WhatsApp ainda é muito manual. O caminho, pelo que eu sei, é profissionalizar, né? É fazer coisas aí mais interessantes. O WhatsApp já está com esse planejamento. Mas por enquanto é assim. Então, o que a gente tem visto é isso, a lista de transmissão. Uma nova forma de captar lead. E é uma forma rápida. Porque hoje você consegue fazer um link que a pessoa clica. Então, lá no Instagram, a pessoa clica no link e já vai para o seu WhatsApp. Então, eu acho que em breve vai ter integração de tudo, mas esse link é muito legal, muito rápido, porque você clica aqui para você ir para o meu WhatsApp e receber minha dica. É muito rápido, a pessoa não tem uma certa desconfiança quando tem uma página de captura, tem o e-mail, tem o nome, a pessoa fica assim, não sei se eu vou querer me cadastrar aí. No WhatsApp, eu acho que ela sente mais segurança, porque ela sabe que, eu vou bloquear se não for legal, entendeu? Então, assim, é uma tendência forte. Está gerando muitos negócios assim, com o WhatsApp, então eu recomendo também os empreendedores usarem, né, e acompanharem essa evolução, porque logo o WhatsApp vai mudar, né? Ana, para a gente finalizar agora, todo mundo quer saber quais são as tuas projeções de 2018 nas novas mídias, no marketing digital. Então, qual que é a tua aposta para 2018? Eu aposto no WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp vai vir com uma novidade muito legal aí para pequenas empresas. Eu não sei ainda direito o que é, tá?
Mas assim, eu posso informar que algumas grandes empresas já estão usando de uma forma automatizada. E eu acredito que para a pequena empresa vai ser muito bom. Então, eu estou muito focada nisso. Chatbot também, que são principalmente lá no Facebook, né? Também aposto muito nisso. Mas, gente, também aposto na questão do funil mesmo, de e-mail hoje, porque o e-mail é a identidade das pessoas em qualquer rede social. Aposto nisso. E sempre no bom conteúdo, né? Sempre no bom conteúdo. Também acredito muito no YouTube. O YouTube é uma mídia que tá crescendo bastante, está gerando muito resultado. Para mim, pelo menos, o YouTube está sendo muito bom. Então, eu gosto muito dessas mídias com vídeo, né? Eu acho que o vídeo, ele conecta muitas pessoas, né? Mas, assim, eu acho que a grande aposta é um crescimento do WhatsApp e essa profissionalização do WhatsApp para a empresa mesmo. Ana, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A Ana que lota as palestras aqui do Summit. Até a próxima. Até a próxima.